Aviso aqui que esse vídeo de guerreiras do K-pop ele vai ter umas partes bem cortadas, umas partes não claras da história, porque o filme ele tem muita parte importante, querendo ou não, e isso eu fiz o vídeo uma vez, né? Só que deu 1h20 contando tudo. E o bruto, né? O bruto do vídeo. E editado ia ficar com uns 50 minutos, mais ou menos, 50 e poucos. E, como eu sei que vocês não veem muitos vídeos muito longos, então essa vai ser um resumo do resumo da história. E vocês falarem, tem partes do filme faltando, que você não contou tal coisa. É porque não deu. Por causa do filme ter muita coisa e você dá muita coisa, fala muita coisa, então eu vou dar uma cortada muito grande. Então vocês falaram, você pode falar, você não contou isso, você não conta aquilo, não conta aquilo outro. Você não deu. Tá? Então eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu posso, pra não tentar fazer o vídeo ficar muito longo. Então, vamos pro vídeo em si. Guerreiras do K-pop conta a história das Huntrix, que além de serem guerreiras, são também cantoras, né? São guerreiras e cantoras. São compostas por 3 integrantes. A Rumi, a Mira e a Zoe são compostas por essas 3. E elas são treinadas pela Celine, que fazia parte de uma das gerações das guerreiras que batalham contra demônios. E ela criou a Rumi porque a mãe da Rumi morreu. E já adiantando um pouco, a Rumi ela é parte humana, parte demônio. A mãe dela era parte das Sunlight Sisters e o pai dela era um demônio. E tem muitas teorias sobre o pai dela, porque o pai dela não é mostrado em momento nenhum do filme. Também não conta coisas sobre a mãe da Rumi, sobre como a morte, né, como que ela morreu, nada sobre a mãe, só que ela era parte das Sunlight Sisters. E as outras duas não tem muitas informações sobre a história, esse é um ponto, uma parte solta do filme. A única coisa que a gente sabe da Mira é que ela era uma criança, adolescente rebelde, e a Zoe ela veio dos Estados Unidos. Ela morou um tempo nos Estados Unidos. Só isso. E no mundo dos demônios, o Guimá, que é o rei deles, ele está logicamente desesperado, porque o Honmun, que é o que as guerreiras elas protegem com unhas, protegem, né, que deixa os demônios fora do mundo humano, está quase para se tornar dourado. O que significa o Honmun dourado? Significa que vai ser tudo selado, nenhum demônio vai poder sair do mundo dos demônios e entrar no mundo humano. E vice-versa. E no meio do desespero surge o Jinu, com a ideia de formar uma boy band demoníaca para roubar os fãs das Huntrix. O Yuma no começo não gosta muito da ideia, mas depois aceita a ideia. E o Dino, ele forma os Sadia Boys com ele, né, o Dino, o Abby, o Romance, o Mystery e o Baby. São os 5 integrantes. Em contrapartida com as Huntrix, elas iam entrar de férias, de ato. Só que a Rumi, ela lança o próximo single delas, Golden ou Brilho. E quando elas vão para uma apresentação, a voz da Rumi começa a falhar antes de elas entrarem na apresentação, quando elas estavam fazendo a passagem de som. A voz da Rumi começa a falhar.
ela vai pro backstage e nisso ela sai correndo pelos fundos e vai até um prédio e ela tá toda destruída porque a voz dela tá falhando por causa das marcas. Porque todo demônio tem marcas que só as caçadoras veem. E as marcas, logicamente, estão afetando a voz. Porque as marcas estão chegando, subindo pela garganta. E nisso a Rumi, ela dá um grito estrondoso que faz com que o Romum fique um rosa bem avermelhado. Não sei muito distinguir a cor, mas fica com rosa bem choque, puxado pro vermelho. E isso traz teorias de alguns fãs de que ela pode ser filha do Guimar. Não acho isso, não acho, porque o Guimar, ele é um fogo. Não acho que um fogo seria capaz de ter uma filha. Sim, porque é um fogo. Mas ele pode ter uma forma humana, então não descarto 100%. E nisso que ela saiu correndo, a Mira e a Zoe ficaram preocupadas e ela chegou a Rumi chegou no dormitório delas. A Mira e a Zoe tentaram confortar ela, tudo. E a Mira com a Zoe não sabem que a Rumi, ela é parte demônio. Porque a Celine faz com que a Rumi, ela esconda as marcas. Teve até vezes que as meninas chamaram a Rumi pra ir pra casa de banho e ela não ia. Por causa com medo das meninas verem as marcas dela. A Mira com a Zoe tentam, a Zoe principalmente, a Zoe, né? Ela tenta dar ideias pra Rumi pra ela tentar recuperar a voz. E uma ideia dela foi levar ela num médico, entre 200 aspas, pra mais. E a Rumi logicamente vai, né? Não tem muita escolha. Ela vai lá, o médico examina ela de dentro pra fora e dá uns tônicos pra ela. E nisso, quando elas estão saindo, elas encontram 4. Na frente, né? Vindo na frente, eram os Sacha Boys. Ah, quem é o Sacha Boys? A boy band demoníaca que eu falei pra vocês bem no comecinho. E a Mira com a Zoe ficam babando, principalmente no Abby. Não julgo muito. Até que aparece o Dino, né? A Rumi tava falando mal, né? Tipo, até que aparece o Dino e ela fica babando o Dino. Não critico nenhuma das 3. Porque eles até que são bonitos. Eles são bonitos. Muito bonitos, por sinal. E o Dino, ele acaba esbarrando com a Rumi. Esbarra com a Rumi. A Rumi cai no chão. Ele vai pra dar minha mãozinha, tipo, ó, ajudinha. Achamos, né? A Rumi foi dar a mãozinha, né? Falou, ajuda. Ele só fez isso aqui, ó. No ombro. Falou, cuidado. Uma coisa assim. E a caixa, né? Ela tá com uma caixa de tônico, a caixa logicamente cai. Isso é uma cena real, tá? Que aconteceu na vida real. Aquelas cenas toda de dorama, série, filme, de romance, horror. Não. É o que realmente aconteceria. Principalmente comigo. E as meninas, elas juntam os tônicos, né? Na caixa de volta. Foi na caixa. Até que elas escutam uma música. E elas vão ver o que é. E chega lá os 5 que elas tinham encontrado antes. E eles começam a apresentar a música no meio da rua. Show de graça. Gostei. A música Soda Pop. O Meu Pequeno Guaraná. Olha, as músicas em português desse filme eu não tenho nada o que reclamar porque são muito boas.
Meu amigo, meu pequeno Guaraná, eu tenho muita reclamação. Reclamações à beça. Meu Deus. Tô fazendo propaganda grátis pra Guaraná. Não tô ganhando um centavo pra Guaraná. Eles repetem meu pequeno Guaraná, a música inteira, basicamente. O refrão. Em inglês, até que eu dou uma passada de pano. Que é legalzinha. Mas em português. Tem muito em português pra primeira vez que. Que? Essa aqui é a música. Tá bom. Tá bom. Não. Zero comentários. E no meio da apresentação, né, de meu pequeno Guaraná, ou Soda Pop, propaganda de graça pra Guaraná. Propaganda de graça. Ou Guaraná, pelo amor de Deus, patrocina eu. Não reclamaria, não. Eu tô fazendo propaganda pública de graça. E no meio da apresentação, as marcas deles, as marcas deles, também porque começou a soltar coração do nada. Aí elas descobrem que eles são demônios. A Miracle and Rumi, que a Zoe acha que eles são mágicos. E no final da apresentação, eles falam que eles vão para um programa, para um reality. E que contava com a presença do povo. E sumiram. E a Mira queria matar eles, mas ele desistiu o cacete. Mas a Rumi não deixou, falou, estamos em público. Não desça nada, não mate, não bata neles por enquanto. E ela teve que obedecer, porque elas estavam em público. Aí elas aproveitam a chance que eles vão pro programa e vão lá pra tentar eles desviveram. Eles. Vai lá as três. Aí estão com roupa de couro. Se aprontaram todas para matar eles. E também elas não foram muito das espertas, não. Que ficaram em cima, a parte de cima do programa. E no final do programa, o Dino vê as três. Que as três também não precisam nem muito esforço de se esconder. Aí quando os apresentadores estão lá, né, falando tudo, pra dar o tchau, né? Aí eu falo, pra que ele dá tchau? Vamos apresentar, vamos, né? Deixar com que as Sontrix joguem com a gente, né? Pô. E a Arminda fala, viemos aqui prestigiar nossos calouros, não viemos aqui para mais nada, não. Sei. Esse ver os outros não conta, né? Mas tá bom. Aí começa o negócio de reverência. E os Sadia Boys aproveitaram pra picar a mula. Saíram correndo. E foram em direção pra uma casa de banho. Elas foram junto. Seguiram eles. E lá o Dino fala, pensei que vocês não iam me seguir. Vocês não iam me seguir até aqui. E ele fala, eu achava que eu segui, porque não param de olhar pra mim. E a Miracle e elas mentem falando que não estão olhando. Os olhos dela não saíam, os olhos das duas saíam até pouca. E o Dino fala, não estamos aqui para lutar com vocês, mas eles estão. Demônios de água. E o que elas falam? O que elas fazem? A Miracle e a Zoe ficam lutando com eles, enquanto a Rumi persegue o Dino. E a Rumi com o Dino tem uma batalha. Até que o Dino ele passa o nome dele na roupa da Rumi. Quando a Rumi tá encoxando ele na parede com a espada dela, e ele vê que ela tem as marcas. Fala, uma caçadora metade de demônio? Que coisa, não? E aí a Mira com a Zoe, elas estão tendo dificuldades. E uma parede, né, do lugar onde o Dino com a Rumi tá, estoura.
Basicamente isso. E a Romy, ela fica pondo a mão no rombo da blusa dela pra tentar tampar, né? As marcas. Aí o Dino meio que abraça ela, põe uma faixa aqui. A Romy vai lá e elas derrotam eles, tudo tal. Fim da história. Aí elas vão pro dormitório delas. E aí o Bob, ele chega falando que o Bob, que é o que cuida da cadeia, da carreira delas, chega falando que os Sadia Boys hoje eu tô boa. Que os Sadia Boys viralizaram e que tá todo mundo só falando deles. E aí falam, ainda bem que não é um fim do mundo. Aí aparece as meninas olhando o mundo todo destruído. Não é o fim do mundo. E aí a Umi sugere delas criarem uma música pro Idol Awards, que é onde elas fortalecem mais o Romum. Elas aceitam essa ideia e ficam muito empolgadas. E a música é sobre caçar demônios. Sobre como que quando elas selarem o Romum dourado, eles não iam mais aparecer. E a Romy, ela vai tomar o tônicozinho dela e descobre que é um suco de uva. E nisso ela olha pela varanda, né? Tem uma porta de vidro. E vê um pássaro com um chapeuzinho, um passarinho com um chapeuzinho. Muito bonitinho por sinal. Aí o pássaro de um olho, né? Foi pra 3. E eu fico, o que é? E ela vai até o passarinho, né? Abre a porta, vai ver o passarinho. E o passarinho guia ela até o tigre. Tem um tigre, tá lá. E o tigre vai passar, vai, né? Fazer o caminho dele. Ele derruba um vaso. Fica meia hora tentando pôr o vaso pra cima. Nem deixar o vaso certo. Não consegue. Aí eu me pega, põe o vaso certo. O tigre esbarra de novo. E nisso o passarinho já perdeu as paciências. Tá. Coitado. E aí eu me falo, não tem importância não. Pode deixar isso. Aí o tigre abre a boca. Mostra a língua. E aparece um cartãozinho. Que era do Dino, porque ele queria ver a Romy pra conversar sobre as marcas dela. E ela segue o passarinho pro tigre. Muito fofinho os dois, por sinal. Lá vai os dois. Os 3 foram contar com a Romy, né? Segue eles até um bairro tradicional. E lá tá o Dino. O que a Romy faz? Corta a cabeça dele. Descobrimos que na verdade era um manequim. Aí o Dino real chega pensando, não estava esperando um abraço, mas isso? Ela vai pra cima dele. Calma. E aqui em paz, né? O manequim foi só pra quebrar o gelo. E aqui em paz, vem conversar aqui sobre as suas marcas. Aí fala, suas amigas sabem disso? Fica meio... Fala, sabia que não sabiam. Parece até um trava-língua. Mas enfim. Era de se esperar que elas não soubessem. Ainda com a espada assim. Aí o Dino fala que as marcas são a vergonha, a infelicidade e basicamente as coisas que eles podiam ter feito sem ser o acordo com o Quimar. Que isso é a vergonha deles. Ele conta essa história. Há 400 anos atrás, o Dino, ele veio de uma origem bastante pobre, humilde, e ele com a mãe e a irmã não tinham nada para comer.
não tinham nada, eles eram muito pobres. E o Dino, ele só tinha um banjo antigo que ele usava pra tocar nas ruas pra tentar conseguir algum dinheiro, só que sem sucesso. Ele fala que lembra exatamente muito bem disso, porque foi a primeira vez que ele escutou a voz do Guimá. E a Rumi nunca escutou a voz do Guimá, ao contrário dos outros. E o Guimá, ele controla todos eles pela sua voz. E nisso ele falou que depois disso ele com a mãe e a irmã tiveram uma subida, vamos dizer assim, de classe social, que ele foi eleito pelo imperador, que foi lá pro palácio por causa da voz dele. E ele com a mãe e a irmã ficavam com a barriga cheia, tudo. Até que do dia pra noite perderam tudo. Ele chega perto da Rumi, põe a mão aqui no pescoço dela e fala que as marcas dela também são uma vergonha que ela carrega. Levanta a espada e fica... E sai. Fala, olha, você sabe que eu sou o único que pode te entender. Se você quiser falar comigo, eu tô aqui. E some, teletransportar. As Huntrix estão fazendo a nova música delas, sem nenhum sucesso. Até que a Mira fala, estamos fazendo uma música para acabar com o apocalipse demoníaco. Não temos nenhuma pressão. Joga 3 dardos para trás sem ver. Num pôster do Dino. Coitado. E aí a Zoela fica, começa a deteriorar eles, mas nem tanto. Essas caras bonitas, nem um pouco simétricas e babando no Mister. Ela vai, né, de gatinho. Até que a Mirella vai rasgando os posts e falando, temos que ser letais, take down. E aí a Rumi surge com a ideia da música. Take down ou letal. Espalhar a música em ambos os idiomas são muito boas. Prefiro essa em português, sendo bem sincera. Música divina, muito bonita. Bonita não, é muito boa. E em lutas, batalhas também vão surgindo letras, vão surgindo batidas. Na primeira vez que a Rumi ela fala o nome da música, também surgem algumas ideias de letra. Chegou a sessão de autógrafos das Huntrix. Vai falar, estão só falando do Saga Boys, mas agora vamos falar só das Huntrix. Era o que ele pensava. Até que chama todo mundo. Parecem 5 sacos de dormir. E eu me falo, pra quem que é o autógrafo? Eu digo, pros seus maiores fãs. Aí aparece os Sadia Boys. E o Bob fala pra pegar uma mesa extra. E vai metade dos fãs. E vai pensar, foi metade dos fãs. Não podemos perder nenhumzinho. Aí fala, vamos sentar juntos. Vamos dividir a mesa. E o Bob fala, gênia. Mira e Zoe não gostaram. A Zoe gostou depois que o Mr. sentou do lado dela. Ela falou, não vou sentar com nenhum Sadia Boy. Opa, tudo bom? Foi exatamente assim. Porque em português ela falou, oi, amor. Eu sou uma boa dubladora. Ou voice actor. Tanto faz. Sentou do lado da Zoe. De um lado o Mister, do outro o Baby. E a Rumi sentou com o Abby e com o Romance. Assim, ó, na cadeira dela. O tempo inteirinho. E ele com a Abby com os olhos assim, ó. Ai, ai. Apaixonados na Mira. E, logicamente, que o Dino com a Rumi sentaram juntos. E isso, eles ficaram cochichando. Tipo, pensei que você... Dino falando, pensei que você não gostava de dividir. Falou assim, divido sim. E também não quero papo com ninguém que trabalha pro Guimá.
A gente fala, não estou trabalhando para o irmão, estou trabalhando para mim mesmo. E nisso, né, o assunto, você não gosta muito de dividir, o que aconteceu com você? Eu sim, gosto de dividir, gosto muito bem de dividir as coisas, tá? Até o seu segredo. E nisso aparece uma criança, que dá pro Dino um desenho do Dino. Tava escrito que ele tinha uma alma muito bonita. E nisso, não sei da onde arrancaram 5 buquês. Não sabemos onde surgiu os buquês. E nisso, a me levanta e fala, aplausos pro Dino. Aplausos. E nisso, o Dino fala, o Sadia Boys tem que ir. Tchau, obrigado. E depois disso, né, do evento, participação especial da minha gata. E nisso, depois do evento de autógrafo, eles estavam, né, vendo a Mirai, a Zoe e o Bob estavam vendo, né, o que os fãs tinham achado. Começaram os chips, né? Dino com Umi, Mystery e Zoe e a Mira com Abby de Romance. E o bebê, coitado, fica sem ninguém. E no dormitório das meninas, a Mira, ela bate na porta do quarto da Romy, e a Ela tava mudando as letras da música, porque ela não tinha gostado, né? Ficava meio... Então, as letras são muito pessoais. E tacou, né? Ela tava junto com o passarinho e o tigre. Não tem nome. Os fãs que deram nome. Taca na lixeira, lixeira cai. Você sabe que o tigre tem problema com isso, né? E a Romy também, ela taca a carta do Dino, né? Ela esconde, abre a porta pra Mira. Fala, opa, tudo bom, Mira? Oi, tudo bom? Posso entrar no teu quarto? Posso? Claro, entra. E a Mira começa a falar, né? As indianas é meio estranha, esquisita. Se ela não tá escondendo alguma coisa, porque ela tá mudando as letras da música. A letra da música, falando que não tava sentindo a gostando da letra, que não tava sentindo uma conexão. Tava sentindo conexão até demais, por isso que quis mudar a letra. Aí vai e vem a Romy tentando esconder o passarinho pro tigre, pra Mira não ver. Porque a Mira ela tem um ódio imenso de demônios, não sabemos o motivo. Muita coisa nesse filme tem ponta solta, como não conta as histórias dos outros Sadia, dos outros 4. Não especifica quase nada. E isso é desculpa para um segundo filme, ou um spin-off, uma continuação, uma série, alguma coisa. A Maria vê. Tá tendo rumor que lá pra 2028. Daqui 3 anos. Ano que vem. O meu irmão fala, espero, né? Tomara que você não esteja escondendo nada, né? Hermione, não estou escondendo nada, não. Que isso? Imagina. Falou ela escondendo um tigre. Um tigre alto, querendo ou não. De não sei quantos quilos. Não, razoável. Tigre deste tamanho com um passarinho. Com um chapéu. E nisso o Ron decide finalmente se encontrar com o Dino. E, logicamente, o Romão está cada vez mais fraco. Dino se assusta com a aparição da Romy, porque reclama que ela tá demorada, tava demorando. Ela marca e ela demora. Nisso o Dino fala, não sabe, nesse lugar não é muito apropriado para um encontro. O quê? Pera, encontro? Ele mostrou o papelzinho. Nossa, mas você é velho, né? Fala que era só encontro de negócio. A Romy, ela fala que tem outro jeito do Dino ser livre, que é deixando as Huntrix ganharem o Idol Awards, que aí o Romão ia ficar dourado, ele ia se livrar das vozes, do Guimard, de tudo. E o Dino fica tipo, será que vai dar certo? Será que esse teu plano não é meio idiota? Será que
realmente vai dar certo? Não vai? E a menina fala que ele só cometeu um erro, que ele queria ajudar a família, que nada era culpa dele. A me fala que ela é um erro desde que nasceu. A Gino fala que não é tão simples assim. Até que chega uma senhorinha com umas pulseiras, uns braceletes. Vai dar pra namorada. Ele fala, não somos. Não somos namorados, nem nada, não somos um casal. Ela nem é meu tipo. Aí me fica ofendido e fala, sou o tipo de todo mundo, tá bom? A senhorinha dá o bracelete pra Rumi. Fala, esse daí não tem esperança. Eu não falo, tua resposta aí, tem esperança. Ela vai entregar o bracelete. Aí, né? Se você quiser, ainda tem uma maneira assim, né? De recuperar, né? Vale de você querer ou não. A né, vai embora minha, né? Pedindo, pega no braço dela, aqui, ó, tá no pulso. Eu deixo comer, fala, a pulseira, o bracelete que eu tô querendo. E ainda fala, no caso você, né, querer saber, não acho você um erro. Muito bonito da parte dele. Aí os dois depois tchau. Isso. No meio do ensaio, a Rumi, ela para no meio, por motivos óbvios de não estar gostando da letra. E a minha, né, questionava, por que você parou? A Rumi falou, não estou gostando muito da letra, não estou gostando dessa música nova. Ela aparece com o caderno dela e fala, acho que é o segundo verso, né? Podemos mudar. E ele fala, não, é a música inteira que eu não tô gostando, não sinto muita afinidade com a música inteira. Surge uma emergência e as Antiques têm que ir, né, para caçar os demônios. E tem discussão da Mira com a Rumi. E de novo, a Mira fala, precisamos dessa voz, né, Rumi? Vamos, né? Não é questão de gostar, não, né? Então, vamos, né? Essa é a música que a gente tem, né? Não dá pra mudar a letra, né? Porque amanhã. E pergunta o que a Rumi tá respondendo. Ela me fala que o mundo não gira em torno das inseguranças da Mira. E a Zoe na interfere fala, vamos, né? Matar porque tá aparecendo, né? Um tanto de demônio? Vamos, né? Fazer as pazes aqui? Mais tarde, Rumi e Dino se encontram no mesmo lugar de sempre. E a Rumi pergunta, né, do chapeuzinho do pássaro. E ele fala, eu não fiz pro pássaro, tá? Fiz pro tigre. Só que o passarinho sempre rouba, né? É minha culpa. Aí os dois sim, a Rumi fala que a voz dela melhorou tudo depois que ela conheceu o Dino. E começam a cantar o dueto Free. Cantam o que eles estão sentindo ali naquele momento e a vontade deles de serem livres. E depois, quando eles terminam, né, de cantar, ele fala que não tinha ouvido mais a voz do Guimá e que ia fazer com que os Sadia Boys percam. A Rumi sai, Dino vai pro mundo dos demônios e vai falar, você vai confiar nessa garota? Vai? Pois não vou deixar, tá? Porque você não conta nada, você não falou toda a história inteira. Você sabe que eu posso fazer as vozes na metade de mim, né? As Huntrix chegam em um acordo na música depois de muito conversarem e vão tocar o novo single delas, Golden, ou Brilho. Os Sadia Boys iam apresentar primeiro, só que aí aconteceu uma briga. Estavam brigando e as Huntrix foram passadas por primeiro, né? Primeira apresentação. Apresentaram com uma beleza a música. Até que chega numa parte e as meninas saem. O Bob tá de boa curtindo a música, dançando, tudo bonitinho. E elas vêm, sequestrando o Bob e vão atrás. Logicamente não era o Bob, nem sequestradores. E nisso, no palco, começa a tocar Letão. A Mira com as Zoe ficam, o que está acontecendo? Começa a correr. E a Rumi que tá no palco fica, Meu Deus, o que tá acontecendo? E a apresentação tá com uma Mira e Zoe diferente, né? Não eram elas, spoiler. E no meio da apresentação,
a Mirror e Zoe falsa tiram a jaqueta da Rumi, e dá pra ver as marcas dela. E a Mirror com a Zoe real. A Mirror com a Zoe real, elas veem, né, as marcas da coitada da Rumi e ficam, né, chocadas, perplexas. E nisso a Rumi dá um grito, estoura tudo, sai correndo, vê a Rumi, vê a Mirror com a Zoe e tenta, né, explicar tudo. Aqui não é nada. Mirror fala, sabia que você tá escondendo uma coisa. E era onde tava bom demais pra ser verdade. E nisso as duas apontam as armas pra Rumi, sim, tem que querer. Dá pra ver na cara delas. Rumi sai correndo procurando o Dino. Acha o Dino. Fala, como que você pôde fazer isso? Fiz isso para ganhar sua confiança? Os dois discutem. O Dino grita falando, não é assim que as coisas funcionam, né? Você também é um... Mas tu não tá de igual pra igual. Você é demônio com eu. Ela me grita falando, não é assim. E acontece a mesma coisa. Romon fica daquela mesma cor. Já é a terceira vez que isso acontece. Nisso, Sadia Boys ganha. Parece, ganha tudo. Parece noticiário. Eles interferem no noticiário pra falar que eles vão fazer uma apresentação na Torre de Seul. E que queriam todos eles lá. Lá vai todo mundo. Até o Bob, até a Mirror, até a Zoe. Porque todo mundo começa a escutar, né? O Guimá. Rumi vai até Celine, mede aqui, ó. A coisa piorou. Me desvive, por favor. Ele fala, não me batando. Podemos, né? Vai. A Mirror com a Zoe, que foi ilusão do Guimá, que não sei o que, as duas escutem. Por causa do fato da Celine não aceitar a Rumi grita falando, você devia, né, me aceitar por quem eu sou. E a Celine ainda fala, temos que proteger o Romon. O Romon não pode, né, pode desfeito, coitado. Que nós não podemos deixar nossas falhas, defeitos, tudo aparecer. A Rumi passa pro olho, fala, se esse é o Romon que eu tenho que proteger, quero ver ele desfeito. Lá na Torre de Seul, tá todo mundo olhando perfeito, bonitinho. E os Sadia Boys apresentam a música Your Idol, ou Seu Astro. Uma música muito boa, por sinal. E o fundo, né, o efeito de fundo é o Guimá. E nisso, Rumi aparece. Aparece, né, contando uma musiquinha. Não, falando. Nós somos caçadoras, mimi, popopó. Os efeitos e falhas não podem aparecer, mimi, popopó. Tem que fazer correndo, né? Não posso dar muitos detalhes. Mas fala, você nem se endireitou, quem dirá o mundo? A Rumi concorda. O amor está desfeito, não tem como você fazer nada. Ela concorda. Fala, foi quebrado sim, para que possamos criar um novo. A Rumi começa a cantar What It Sounds Like, ou o som da nossa voz. Estou falando tanto em português como em inglês, porque muita gente viu em português, muita gente viu só em português, muita gente viu só em inglês. Eu, no caso, fiz nas duas versões. Logicamente, para trazer o vídeo aqui com mais informações. Tanta informação que o outro que eu fiz, o produto deu 1h20. A Rumi cantando, né? Chama a Mirror com a Zoe, né? Chama. E tocando o coração da Mirror com a Zoe. E as duas também começam a entrar e cantar. O Guimá me manda uns capachos dele lá. Elas lutando, né? Até que elas chegam no meio, se abraçam, dando início a um novo comum. O Guimá tá né, mais forte. E o outro Sadia Boys não tá, né? Menos o Dino. Ele ficou parado, estático. E nisso o Guimá lança uma rajada de fogo na Rumi. Rumi bloqueia com a espada. Tá cedendo pra trás. Não tá aguentando. O que se passou na cabeça de Dino? Eu vou entrar na frente do fogo. E a menina fala, queria te libertar. Chorando, né? Não pude. Você poderia ter sido liberto. Eu Dino, mas você me libertou. Você me deu a minha alma. Agora eu dou ela para você. O que acontece? A espada da Rumi, que era desse tamanho, ficou deste tamanho.
com um monte de lotos, muito bonita por sinal. Corta o Guimá no meio. Parece Mr. Side com o Mr. Baby com a cara assim. Isso tava no contrato. E nisso os fãs também começam a cantar a música e, logicamente, elas criam um rumo novo. Elas finalmente vão pra casa de banho. Acabou. E no final, né, do filme, aparece o tigre com o passarinho. Os dois. Dando indícios de uma sequência, de um outro filme. Olha que coisa boa. Oh, maravilha. Pra mim tem que ter um segundo filme. Ah, por quê? Série, tá? Série. Por quê? Ah, não, por quê? Tem muita ponta solta. Muita. Como que a mãe da Rumi morreu? Como que o pai e a mãe da Rumi se conheceram? Como que a mãe da Rumi se apaixonou por um demônio sendo uma caçadora? Qual que é a história dos outros Sadia? Qual que é a história das outras Huntrix? Da Mirror com a Zoe? É tanta ponta solta. Meu Deus. Ah, a Diaba não morreu, não. Ah, por quê? Não especificam pra onde que eles vão quando elas, né, passam a faca, a foice, sei lá, que da espada, né? Se bem que dá pra ver que quando ela, no começo, quando elas mataram a aeromoça vai pra lá. Né, no mundo deles lá. E na Tommy esporrou do Guimá. Ah, o Guimá morreu. Não conjuraram o rumo dourado. Então não tá morto. Nenhum dos Sadia tá morto. Ah, o Dino tá na espada da Rumi. Pronto, acabou. E é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ficou um pouquinho mais longo do que o esperado, me desculpem muito, porque esse filme tem muito detalhe, tive que cortar muita coisa. Tinha muito mais coisa pra falar. Se quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando das coisas que eu não falei aqui. É isso, espero que tenham gostado. E tchau, até o próximo vídeo.